Capítulo 19. Insulto aos embaixadores de Davi. Depois disso, sucedeu que Naás, rei dos Amonitas, morreu e seu filho reinou em seu lugar. E disse Davi: Tratarei com bondade Anom, filho de Naás, porque seu pai tratou-me com bondade. E daí Davi enviou mensageiros para lhe apresentar condolências pela morte de seu pai. Mas quando os servos de Davi chegaram ao país dos Amonitas, junto a Anom, por ocasião dessas condolências, os príncipes dos Amonitas disseram a Anom: Pensas acaso que Davi pretende honrar teu pai, por ter ele mandado portadores de condolências? Não é antes para explorar, destruir e espionar o país que seus servos vieram à tua casa? Então Anã prendeu os servos de Davi, rapou-lhes a barba e cortou suas vestes a meia altura até as coxas. E depois despediu-os, informaram a Davi do que tinha acontecido. Informaram a Davi do que tinha acontecido, aqueles homens. E ele mandou alguém ao encontro deles, pois estavam muito envergonhados. E o rei mandou dizer-lhes: Ficai em Jericó até que vossa barba cresça de novo, e depois voltareis. Primeira campanha amonita. Os amonitas notaram que se tinha tornado odioso a Davi. Anom e os amonitas mandaram 1000 talentos de prata para contratar arameus da Mesopotâmia, arameus de Maca e habitantes de Soba, carros e condutores de carros. Contrataram o rei de Maca, suas tropas e 32.000 carros. Vieram acampar diante de Medaba, enquanto os amonitas, depois de deixarem suas cidades e se reunirem, chegavam para o combate. Quando soube disso, Davi enviou Joabe com todo o exército, os homens valentes. Os amonitas saíram e formaram-se em linha de batalha na entrada da cidade. Mas os reis que tinham vindo mantinham-se à parte, em campo aberto. Vendo Joabe que havia uma frente de ataque, tanto diante como detrás dele, escolheu um grupo dentre toda a elite de Israel e perfilou-se diante dos arameus. Confiou seu irmão, Abisai, o resto do exército, e alinhou-o em face dos amonitas. Disse: Se os arameus prevalecerem sobre mim, virás em meu socorro. Se os amonitas prevalecem sobre ti, irei em teu auxílio. Tem coragem e mostremo-nos fortes ao nosso povo e às cidades do nosso Deus. E que Yahvé faça o que lhe parecer bem. Joabe e a tropa que estava com ele travaram combate contra os arameus, os quais fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus tinham fugido, fugiram também eles diante de Abisai, irmão de Joabe, e tornaram a entrar na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Vitória sobre os arameus. Vendo que tinham sido derrotados perante Israel, os arameus enviaram mensageiros e mobilizaram os arameus, que moravam do outro lado do rio. Sofaque, general de Hadadezer, era quem os comandava. Isso foi notificado a Davi, que reuniu todo Israel, passou o Jordão, alcançou-os e tomou posição diante deles. Depois Davi se postou em ordem de batalha diante dos arameus, que lhe deram combate. Mas os arameus fugiram diante de Israel, e Davi matou os cavalos de seus 7.000 carros e 40.000 peões. Matou também Sofaque, o general. Quando os vassalos de Hadadezer se viram vencidos diante de Israel, fizeram a paz com Davi e sujeitaram-se a ele. Os arameus não mais quiseram prestar socorro aos amonitas. Capítulo 20. Segunda campanha amonita.
Um ano depois do tempo em que os reis partem para a guerra, Joabe conduziu a elite dos exércitos e devastou o país dos amonitas. Depois veio sitiar Rabá, enquanto Davi permanecia em Jerusalém. Joabe venceu Rabá e o destruiu. Davi retirou de Melcom a coroa que estava em sua cabeça. Constatou que ela pesava 1 talento de ouro e continha uma pedra preciosa. Davi colocou-a na cabeça. Trouxe da cidade uma enorme quantidade de despojos. Quanto aos habitantes, fê-los sair e colocou-os em trabalhos de serra, de picaretas de ferro e de machado. Assim agiu com todas as cidades dos amonitas. Depois Davi e todo o exército voltaram a Jerusalém. Batalhas contra os filisteus. Em seguida, teve prosseguimento a guerra contra os filisteus em Gazé. Foi então que Sobocaí de Uza matou Safaí, um descendente dos Refaim. Os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus. Elcano, filho de Jair, matou Lami, filho de Golias, de Gate. A haste de sua lança era como um cilindro de tecelão. Houve mais um combate em Gate, e lá se achava um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Também ele era descendente de Rafa. Como desafiasse Israel, Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Esses homens eram oriundos de Rafa, em Gate, e pereceram pela mão de Davi e de seus guardas. 3. Preparativos para a construção do templo. Capítulo 21. O recenseamento. Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer o recenseamento de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Ide, recenseai Israel de Bersabéa a Dan, e na volta fazei-me conhecer seu número. Joabe respondeu: Que Yahvé multiplique por 100 o número do seu povo. Senhor, meu rei, acaso não são todos eles servos do meu senhor? Por que então meu senhor faz essa pesquisa? Por que ele quer ser causa de pecado para Israel? Mas a ordem do rei prevaleceu contra Joabe. Partiu Joabe, percorreu Israel todo e depois voltou a Jerusalém. Joabe entregou a Davi o número total do povo. Todo Israel contava 1.100.000 homens, aptos para a guerra, e Judá 470.000 aptos para a guerra. Tanto havia repugnado a Joabe a ordem do rei, que ele não tinha recenseado nem Levi nem Benjamim. A peste e o perdão divino. Deus viu com desgosto esse fato e feriu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente fazendo tal coisa. Mas agora perdoa, eu te peço. Essa falta ao teu servo, pois cometi uma grande loucura. Yahvé disse então a Gade, o vidente de Davi: Vai dizer a Davi: Assim fala Yahvé. Eu te proponho 3 coisas, escolhe uma delas e eu te farei. Veio, pois, Gade até Davi e disse-lhe: Assim fala Yahvé, escolhe ou 3 anos de fome, ou uma derrota de 3 meses diante de teus adversários, atingindo-te a espada de teus adversários, ou ainda a espada de Yahvé, e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. Pondera agora o que devo responder àquele que me envia. Davi respondeu a Gade: Estou numa grande aflição. Que eu caia nas mãos de Yahvé, pois imensa é sua misericórdia, mas não caia nas mãos dos homens. Yahvé enviou, portanto, a peste sobre Israel, e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo de Jerusalém para exterminá-la. Mas, no momento de exterminá-la, Yahvé viu e se arrependeu deste mal. E disse o anjo exterminador: Basta, retira tua mão. O anjo de Yahvé achava-se então perto da eira de Omã e de Jebuseu. Erguendo os olhos, Davi viu o anjo de Yahvé entre a terra e o céu, tendo na mão a espada desembainhada, voltada contra Jerusalém, vestidos de panos de saco. Davi e os anciãos
prostraram-se com o rosto em terra. E Davi disse a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e cometeu mal? Mas estes, o rebanho, que fizeram? Yahvé, meu Deus, que tua mão pese sobre mim e sobre minha família, mas que teu povo escape à desgraça. Construção de um altar. O anjo de Yahvé disse então a Gade: Que Davi suba e erga um altar a Yahvé na eira de Omã e o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra que Gade lhe havia dito, em nome de Yahvé. Ora, ao se voltar, Omã viu o anjo e se escondeu com seus 4 filhos. Omã estava debulhando trigo, quando Davi veio ter com ele. Omã olhou e viu Davi, saiu da eira e prostou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi disse então a Omã: Cede-me o local desta eira, para que eu aí construa um altar para Yahvé. Cede-me pelo seu valor em dinheiro. Assim o flagelo se afastará do povo. Ornã disse então a Davi: Toma-o, e que o Senhor, meu rei, faça o que lhe parecer bom. Vê, eu dou os bois para os holocaustos, os mangais como lenha, e o trigo para a oblação. Tudo isso te dou. Mas o rei Davi respondeu a Omã: Não, quero comprá-lo pelo seu valor em dinheiro, pois não quero tomar para Yahvé o que te pertence. E assim ofereceu holocaustos que nada me custam. Davi deu a Omã, pelo terreno, o peso de 600 ciclos de ouro. Davi construiu lá um altar para Yahvé e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Invocou Yahvé e Yahvé lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. E ordenou ao anjo que recolocasse sua espada na bainha. Nesta época, vendo que Yahvé lhe havia respondido na eira de Omã, o Jebuseu, Davi ofereceu lá um sacrifício. A habitação de Yahvé que Moisés tinha feito no deserto e o altar dos holocaustos achava-se nesta época no lugar alto de Gabaon. Mas Davi não tinha podido ir até lá perante Deus. Tanto o amedrontara a espada do anjo de Yahvé. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.